O mundo foi dominado por criaturas devoradoras de humanos. Você faz barulho, elas aparecem e te matam. Então você decide ficar em silêncio, mas isso também não adianta porque elas conseguem sentir o seu cheiro. Não há como escapar. Todos estão perdidos, exceto os gatos, que nessa história são os nossos olhos para tudo que acontece de mais horrível. O mangá começa nos apresentando um gato branco chamado Na, que vive nas ruas e que é forçado por sua mãe a tomar o seu próprio rumo porque ele já estava grande o suficiente para começar a sua própria família. Na não sabe como fazer isso, mas ele vai embora achando que tudo será fácil porque ele se acha bonito, especialmente por sua heterocromia que lhe concedeu olhos de cores diferentes. Mas as coisas se mostram um pouco mais complicadas quando outros gatos aparecem em seu caminho batendo nele por ele ser uma ameaça em seu território. Ao mesmo tempo, uma menina chamada Tsumire acaba passando por ele procurando por seu gato chamado Omochi que fugiu de casa. Na não entende o que está acontecendo, mas há algo estranho nela que diz que está rolando mais do que um simples desaparecimento de um gato. Ela está assustada, protegida e armada. Na passou o resto do dia encolhido em seu canto se lembrando da despedida com sua mãe. À noite, ele acordou por conta de um barulho que o deixou assustado e, para completar, sua barriga tinha começado a exigir por comida. Ele ouviu um farfalhar de folhas e saiu correndo pensando que levaria mais uma surra do mesmo gato de mais cedo. Mas quem apareceu foi Omochi, o gato perdido. Omochi estava chorando por estar confuso, faminto e com medo. Parte das coisas que Na também estava sentindo. Na primeiramente até pensou em se mostrar intimidador, mas ao ser elogiado por seus olhos, ele viu que Omochi não representava nenhum perigo a ele. E assim, os dois ficaram por um tempo conversando até que felizmente Tsumire apareceu para resgatá-lo. Os dois correram para os braços um do outro, mas Tsumire disse para si mesma, já que eles não entendiam a língua humana, que eles precisavam ir para um lugar seguro quanto antes. O problema é que surgiu atrás dela uma criatura escura que abriu a boca e a mastigou com voracidade na frente deles, deixando apenas a cabeça dela fora de seu estômago. Os gatos olharam para toda essa cena de maneira incrédula, mas sem entenderem de fato o que tinha acontecido. A criatura ficou ali por uns segundos mastigando toda a carne de Tsumire, até voltar à sua forma anterior. Ele se voltou para Na e Omochi, que fecharam os olhos esperando pelo pior, mas o monstro simplesmente os ignorou, deixando-os para trás junto com o que sobrou de Tsumire para engolir outros humanos. Omochi estava com medo e ainda mais confuso. Ele sentiu o cheiro de sua dona, mas não encontrou nenhum traço de vida naquela cabeça. Na, em contrapartida, era bem mais neutro a perdas por ter vivido nas ruas. Ele não entendia nada do afeto entre um humano e seu pet, e por isso foi mais duro com as palavras dizendo que Omochi deveria esquecê-la. Omochi sabia que isso era verdade, mas ainda era doloroso aceitar isso tão facilmente. Mas como precisava seguir adiante em sua nova realidade, ele se despediu chorando sentindo a fome aumentar. Horas depois, ele teve que se contentar com o que seria normal dali para frente. Comer restos que vinham do lixo, algo que era um verdadeiro banquete para Na, que estava acostumado a isso. Omochi se mostrou um pouco resistente por estar acostumado a comer apenas ração, e enquanto eles conversavam sobre isso, dois homens saíram de uma casa assustados com a possibilidade de o barulho que eles fizeram ao rasgarem os sacos de lixo ter sido feito por uma criatura. Mas eles ficaram aliviados quando viram que eram apenas gatos de rua. Omochi e Na acabaram se encontrando com um gato territorialista de antes que não se mostrou nada amigável e bateu neles. Mas eles foram surpreendidos por gritos que vinham dos dois homens de mais cedo que estavam atirando em vão contra uma das criaturas. Eles tentaram tudo o que tiveram em seus alcances, mas nada funcionou e eles foram brutalmente mortos e mastigados. Na olhou para eles com indiferença, constatando que o melhor jeito de vencer uma briga era não se envolver em uma. Os dois encontraram em seu caminho um cachorro chamado Gob, que felizmente não os atacou. Na estava assustado com a possibilidade disso acontecer, mas Omochi, por não saber dos perigos, se aproximou com cortesia já se apresentando. Gob lhes contou que estava ali parado defendendo a casa a pedido de seu mestre, que tinha saído prometendo que voltaria logo. Um monstro apareceu caminhando entre eles e Na comentou que eles estavam interessados em comerem apenas humanos, o que deixou Gob um pouco pensativo. Os três acabaram passando um tempo brincando com uma bola, até que a diversão foi interrompida com um barulho ao lado. Uma equipe das forças especiais estava tentando lidar com o mesmo monstro que tinha passado por eles há alguns instantes. Mesmo com um número maior, a criatura estava conseguindo se sobressair porque eles não sabiam totalmente sobre sua natureza predatória. A equipe correu até um parque próximo para unir forças com um outro time e assim eles dispararam contra ela tudo o que podiam, desde bazucas até tiros de tanque de guerra. Mas quando a fumaça se dissipou, eles viram que o monstro continuava intacto. Os tiros se chicoteavam e assim todos foram dizimados num instante sob os olhos de Gob, Na e Omochi.
Gobi sentiu o cheiro de fumaça vindo da direção de sua casa. Ela estava em chamas e o fogo destruía continuamente todas as boas memórias que ele teve com seu dono. Depois que o incêndio cessou, os gatos o chamaram para irem com eles, mas Gobi tinha feito uma promessa e assim eles se despediram e encontraram no caminho uma gata chamada Gris, que imediatamente chamou a atenção de Na, que desde o início estava procurando por alguém para começar sua família. Eles a seguiram e acabaram entrando dentro da casa onde ela morava. A dona de Gris, chamada Machizo, ficou aliviada ao vê-la porque ela tinha se esquecido de fechar a entrada por onde ela tinha passado. E ao notar Omochi e Na, sorriu encantada por gostar muito de gatos. Machizo lhes deu comida e água, algo mais decente e justo do que lixo. Mas não só isso, também lhes deu carinho. Omochi se entregou completamente, mas Na não estava familiarizado a isso e só permitiu quando Omochi lhe disse que estava tudo bem. E isso é o mais interessante dessa história, o contraste entre o horror dos humanos e a tranquilidade dos animais. Não há exatamente uma explicação para o surgimento dessas criaturas, mas fica implícito que elas surgiram depois de um terremoto e essa informação aparece numa das conversas da família que tinha estocado alimentos depois do abalo sísmico. Há uma tensão entre Hisoka e seu pai e os dois acabam discutindo e fazendo barulho, o que chama a atenção de um dos monstros que se aproxima e estende um apêndice carnívoro por onde os gatos haviam entrado. Gris ficou com medo ao vê-los, mas Na disse que as criaturas atacavam apenas humanos. Só que a família de sua dona não estava sentindo o mesmo alívio, pois todos tinham se acuado num canto abafando suas bocas que pediam por gritos. O monstro berrou como se tivesse os encontrado, mas ele apenas pulou no cesto de roupas sujas por sentir seus cheiros. As coisas pareciam que terminariam da pior forma, mas alguém do lado de fora tinha feito barulho e, para seu azar e sorte da família, a criatura foi atrás dele e o comeu. Machizo ficou feliz por ninguém ter se machucado e o seu pai pesquisou na internet sobre os monstros e viu alguns relatos de pessoas que diziam que por algum motivo os animais não eram alvos em hipótese alguma. Mais tarde, quando foram descansar, Na conversou com Omochi perguntando o que ele achava sobre começar uma família com Gris, mas como ele era castrado, ele disse que não se interessava nesse tipo de coisa e Na sentiu que ele conseguiria o que sua mãe tinha lhe dito para fazer. A família de Machizo tinha escapado do monstro, mas não de outras pessoas que em situações como essas são tão monstruosas quanto. Um grupo de uma gangue invadiu a casa no meio da noite e, apesar de terem tentado se defender, todos foram subjugados e amarrados. Os homens disseram que queriam dinheiro, mas eles não se contentaram apenas com isso e partiram para a agressão apenas por diversão. Os gatos ficaram assustados com toda a movimentação e eles o afastaram, quase batendo neles. Hisoka disse que eles estavam colocando todos em perigo fazendo barulho, mas um dos homens lá fora que estava de olho em qualquer movimentação afirmou que a barra estava limpa. Então o líder perguntou algo horrível aos seus parceiros, pois ele queria saber qual dos membros da família eles escolheriam para abusar sexualmente. Cada um deles escolheu sua vítima e até mesmo Hisoka não foi deixado de lado. O pai de Shimizu foi a única exceção e ele implorou para que eles não fizessem nada disso enquanto eles jogavam pedra, papel e tesoura para ver quem começaria o horror. Os delinquentes agarraram Hisoka para levá-lo, mas um deles reconhecia um mangá do qual ele era muito fã, bem como alguns itens de colecionador. E para sua surpresa, eles tinham invadido nada menos do que a casa do autor da história. O líder da gangue comentou animado que ele era um grande fã de seu trabalho e até mesmo pediu desculpas por ter batido em seu braço porque ele sabia o quão importante eles eram para um escritor. O pai de Shimizu tentou barganhar a liberdade de sua família dizendo que ele podia levar todo o seu material, mas foi após dizer isso que ele teve a cabeça esmagada por repetidos golpes de taco de beisebol. O motivo? Ele não queria que seu autor favorito visse o que ele faria com seus familiares. E pela primeira vez, tanto os gatos quanto as pessoas alinharam seus sentimentos de medo e revolta diante de tudo o que estava acontecendo. Gris implorou para que Na fizesse alguma coisa, mas a situação estava fora de seu alcance, pois eles eram apenas gatos. E foi por esse motivo que Omochi pensou em algo. Se eles não podiam fazer nada contra os humanos, bastava apenas eles levarem até eles alguém que podia: as criaturas devoradoras. Na o ajudou a encontrar uma delas e bastou apenas alguns metros para um dos monstros ser avistado. Mas o único problema disso era que eles sempre ignoravam os animais. Os dois ficaram pensando no que fariam e, como ainda queriam chamar a atenção de Gris, Na decidiu ser mais corajoso tocando na criatura. E imediatamente, para a surpresa deles, o monstro abriu sua bocarra cheia de dentes, olhos e apêndices para comê-lo, mas ele conseguiu desviar rapidamente. Na ficou confuso do porquê do nada ele virou um alvo, mas Omochi percebeu que era por seu pelo estar sujo com o sangue do pai de Machizo. Ao mesmo tempo, Hisoka estava tentando de tudo para não permitir que sua família fosse violada, e quando o vigia que estava cuidando da porta viu os gatos levando a criatura até eles, ele saiu correndo deixando seus amigos à própria sorte.
Na e Omote guiaram o monstro pelos cômodos pensando que tudo seria bem simples, mas Mashizu e os outros teriam que ter um pouco de sorte para também não serem comidos no meio do caos. Só que quando eles chegaram até o quarto, eles presenciaram o pior. Hisoka e sua mãe também tinham sido mortos brutalmente, e um dos homens estava levantando as calças, o que indicava que o caso também tinha acontecido. Por um instante, todos se encararam em silêncio, mas o monstro rompeu atravessando o quarto e partindo para cima da carne desejada. Os três ficaram encurralados pelas protuberâncias que se alongavam para contê-los, mas Mashizu ainda estava sendo feita de refém e ela só não morreu porque Grace entrou na sua frente e a criatura a ignorou. O líder da gangue conseguiu quebrar uma janela para fugir da morte e a criatura ainda faminta saiu atrás dele. E apesar do perigo ter saído de vista, a casa de Mashizu já não era mais um lugar para se estar porque só havia morte dentro dela. Na tinha se arriscado para impressionar Grace, mas o tiro saiu pela culatra e ela deu toda a sua atenção para Omote, principalmente porque Na estava indiferente ao que tinha acontecido. Ele tinha vivido tempo demais nas ruas para entender esse tipo de sentimento entre espécies diferentes. Eles acabaram entrando numa pequena discussão e após dizer que não se sentiu valorizado por ter levado o monstro até ali, ele saiu correndo para o lugar onde tinha sido seu berço, as ruas, onde ele acabou se encontrando novamente com Gobi, que o lambeu amigavelmente. Os dois trocaram algumas palavras, mas Na encontrou mais alguém, o comparsa da gangue que tinha corrido mais cedo. Ele se chamava Takashi e era por ele quem Gobi estava aguardando durante todo esse tempo. Na primeiramente ficou arisco ao vê-lo, mas de novo ele não ligava muito para o que acontecia entre os humanos. Takashi abraçou Gobi por estar feliz por saber que ele estava bem, mas o líder da gangue, completamente revoltado por ele não ter feito o seu trabalho, que era avisá-lo caso alguém se aproximasse, o matou com repetidos golpes na cabeça. No entanto, diferente de Na, que não tinha vínculos com humanos, Gobi mostrou para o que veio como um cão de guarda. Ele avançou sobre o líder da gangue, o mordendo com tanta voracidade quanto os monstros quando encontravam humanos, até terminar com o sofrimento de sua presa, arrancando um pedaço de seu pescoço. Após isso, Gobi começou a arrastar o corpo de Takashi até a sua casa para cumprir com a promessa que eles tinham feito. Mas Na achava que isso não fazia sentido, porque era impossível que um cachorro fizesse parte da família de um ser humano. Gobi ficou revoltado ao ouvir isso e lhe deu um sermão que serviu para ele perceber que o contexto de família englobava qualquer desejo de se estar perto daqueles que te faziam bem independentemente da espécie. E assim, ele entendeu que já tinha conquistado o que sua mãe tinha lhe dito para ele conseguir. Na o ajudou a arrastar o corpo de Takashi e ele se despediu de Gobi dizendo que precisava voltar para sua família. Só que no caminho, ele viu uma nuvem de fumaça que vinha exatamente da direção da casa de Mashizu, e ao correr desesperado até lá, ele encontrou um dos monstros remexendo nos escombros do que tinha restado da casa. Ele chamou desesperado por Omote e Grace, mas nenhum deles respondeu. Na chorou por compreender a mesma dor de Grace ter perdido a sua família, porque as circunstâncias mostravam que ele tinha perdido a sua. No entanto, ele não aceitou esse fato por pensar que ambos eram mais aptos à sobrevivência do que ele. Na correu pelas ruas focado em encontrá-los de alguma forma e no caminho ele viu grupos de diferentes espécies de animais dominando as ruas que um dia estiveram cheias de seres humanos. E enquanto os observava, ele acabou sendo capturado por duas pessoas que tinham percebido que a melhor forma de se manterem vivos era carregando animais porque assim as criaturas se manteriam longe deles. E como se tivesse aparecido para testar essa probabilidade, uma criatura apareceu e se projetou sobre eles até parar no instante em que eles colocaram Na sua frente como um escudo. Os dois se reuniram com sobreviventes que tinham sido agrupados pelo governo até que medidas de realojamento fossem tomadas. Todos estavam com medo, mas a presença dos animais ainda os mantinha minimamente em segurança. Na, que estava disposto a sair daquela gaiola de algum jeito, nem mesmo percebeu que Grace e Omote estavam logo ao seu lado por conta da confusão dos humanos. As pessoas tinham se organizado para formarem barricadas para impedirem o avanço dos monstros. O único problema é que, embora eles tivessem contido as criaturas usando os animais, eles não estavam esperando que surgisse do céu uma forma negra perfeitamente oval da mesma composição das criaturas que tinham tomado boa parte do céu e que estavam respingando outros monstros na terra. As criaturas, diferente das iniciais, tinham um formato humanoide e estranhamente estavam acariciando os monstros devoradores, o que ficou claro para Omote que eles eram como eles. Aquela vida inteligente que tinha surgido também tinha seus próprios pets. Por conta da observação das criaturas que tinham paralisado a visão de todos com algo ainda mais surreal e potencialmente perigoso, o homem que segurava a gaiola de Na deixou ela cair e ele enfim pôde se encontrar com seus amigos.
Eles pediram desculpas pelas palavras tensas que foram trocadas na última vez em que estiveram juntos, e apesar do reencontro emocionante, os monstros tinham voltado a encarar os humanos como suas presas, devorando qualquer desavisado e se aproximando progressivamente dos militares que tentavam de alguma forma enfrentá-los. Aos poucos, as pessoas foram sendo levadas até locais hipoteticamente mais seguros, embora eles soubessem que já não havia mais um lugar assim no mundo. Mashizo pediu que Na fosse com eles, mas ao ver Gris e Omochi juntos, ele sorriu se despedindo porque eles já eram uma família. Os militares se apressaram para levar Mashizo e seus gatos, e assim, Na e o caminhão se distanciaram um do outro. Gris perguntou para Omochi se isso estava tudo bem para ele, e ao olhar para Mashizo, ela entendeu que ele não queria deixar seu amigo que tinha sido a família que ele conquistou quando sua dona foi morta na sua frente. Omochi correu animado até o amigo e Na perguntou sobre sua relação com Gris. Mas o que ele não entendia era que ele não tinha interesse em ter filhotes justamente por não poder tê-los. Terminadas suas pontuações, eles caminharam sem rumo, passeando livremente no meio de todo o horror enquanto assistiam ao fim do mundo como espectadores tranquilos de uma extinção que não era a deles. No Cats Were Horned in This Comic foi um mangá que encontramos por puro acaso e que nos surpreendeu pela forma como ele construiu seus personagens com contrastes emocionais muito claros, porque Na começou como um gato jovem, ingênuo e orgulhoso porque ele acreditava que apenas a autoconfiança bastava para sobreviver, e é aqui que entra o apocalipse para o seu desenvolvimento. Como tinha crescido nas ruas, ele era incapaz de compreender vínculos mais profundos entre humanos e animais, o que é um contraponto bem interessante com Omochi, porque é através dele que a história mantém empatia e luto justamente por ele ser um gato doméstico. Já Gris entra não só como alguém que desperta em Na o desejo de formar uma família, mas também de fazê-lo compreender que ele sequer entende o desejo que ele tanto busca. Todos os animais têm papéis extremamente bem definidos, e Gobi também não fica de fora disso, porque ele é quem redefine o conceito de família, mostrando para Na que se sentir pertencente a algo não precisa necessariamente de um fator biológico, mas sim de uma escolha. Quanto ao apocalipse, não temos nada de novo, porque já é comum em histórias como essas humanos serem mostrados como sendo capazes de crueldades mais conscientes e perturbadoras do que os monstros em si, e o papel dos animais é apenas o de ser as testemunhas desse colapso que não os afeta diretamente. E por mais que esse apocalipse pareça ameno por conta da presença e visão dos gatos de como as coisas estão acontecendo, ele é o completo oposto. O fato dos animais serem aos nossos olhos só intensifica a mensagem central de que a extinção humana acontece sem importância alguma para o mundo, pois a humanidade acaba e ainda assim a vida continua. Não existe um momento em que as pessoas viram a página e conseguem dar um jeito nas coisas porque nada funciona contra as criaturas. O que existe é gente morrendo enquanto outros seres apenas assistem indiferentes. O apocalipse nessa história não é sobre os gatos. Ele acontece plenamente ao redor deles sem machucá-los, como o próprio título sugere. E assim, o mundo segue plenamente sem nós. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.